Olá! Vamos falar de algo que está em todo ser vivo. De uma bactéria minúscula até uma baleia azul. Tudo é feito de células. E olha, cada uma dessas células é como se fosse uma cidade microscópica, sabe? Cheia de movimento, com uma baita infraestrutura e funções super especializadas. E para essa cidade celular funcionar direitinho, ela precisa, claro, de uma fronteira. Mas não é um muro qualquer, não. É uma divisa inteligente, dinâmica, que gerencia absolutamente tudo que entra e sai. Essa fronteira é a membrana plasmática. E hoje a gente vai mergulhar em como ela é construída e como ela faz esse trabalho que é literalmente vital. Ok, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente: essa fronteira não é uma parede estática, de jeito nenhum. Ela é uma estrutura viva, que se mexe, que se adapta o tempo todo para atender às necessidades da célula. Para descrever essa estrutura, os cientistas criaram o que chamamos de modelo do mosaico fluido. A ideia é a seguinte: a membrana é como um mar de lipídios, e nesse marzão tem um monte de proteínas diferentes inserridas, como se fossem as pecinhas de um mosaico. E o mais importante, tudo isso é fluido, está tudo em constante movimento. Essa imagem aqui ajuda a gente a visualizar bem isso. Pensa que as proteínas são como icebergs flutuando nesse mar de lipídios. Mas por que essa fluidez toda é tão importante? Bom, é ela que permite que a célula cresça, se divida, se mova e até se junte com outras células. Sem esse dinamismo todo, a vida celular que a gente conhece simplesmente não existiria. Beleza. Agora que a gente já entendeu o conceito geral, que tal dar um zoom para ver do que essa fronteira inteligente é feita de verdade? A membrana tem 4 componentes principais. Pensa na bicamada lipídica como se fosse a base, a fundação flexível da nossa cidade celular. Aí, no meio dela, a gente tem as proteínas, que são as verdadeiras operárias da história. Para garantir que tudo tenha a consistência certa, entra em cena o colesterol. E por fora, tem uma espécie de carteira de identidade da célula, o glicocálice. E essas proteínas, elas são as estrelas do show. Elas que determinam a maioria das funções especializadas da membrana, funcionando como portões, como sensores, como marcadores. Vamos ver como. Elas têm papéis super variados. As proteínas de canal são tipo túneis seletivos, sabe? Só deixam passar íons bem específicos. As carreadoras, por outro lado, funcionam mais como portas giratórias. Elas se ligam a uma molécula e a levam para o outro lado. As receptoras são como estações de acoplagem, que recebem sinais químicos, tipo hormônios. E, por fim, os marcadores de identidade, que são como crachás moleculares, ajudando o sistema imune a saber o que é do nosso corpo e o que é invasor. E o colesterol? Nas células animais, ele se encaixa ali no meio dos lipídios e age como um moderador bem sofisticado. Em temperaturas normais, ele deixa a membrana mais forte e menos fluida. Agora, se a temperatura cai, ele impede que os lipídios fiquem duros demais, mantendo a fluidez. É um regulador essencial para a estabilidade da fronteira. E para fechar essa parte, na superfície de fora, tem o glicocálice. É um revestimento de açúcares que funciona como uma assinatura molecular única para cada tipo de célula. E essa assinatura é fundamental para que as células se reconheçam, se unam para formar tecidos e para o sistema imune identificar quem é quem. Uma falha aqui, como a gente vai ver, pode ter consequências bem sérias. Bom, agora que a estrutura da fronteira está mais clara, vamos ver como ela gerencia esse tráfego todo de substâncias. A membrana tem o que a gente chama de permeabilidade seletiva, e ela usa basicamente 2 estratégias: o transporte passivo, que não gasta energia, e o transporte ativo, que exige um pagamento de energia. Vamos começar pelo mais fácil, a endocitose. É quando a célula traz coisas para dentro. E ela faz isso de 2 maneiras principais. A primeira é a fagocitose, que é literalmente a célula comendo. Ela engloba partículas grandes, tipo uma bactéria. A outra é a pinocitose, a célula bebendo, onde ela captura gotinhos de fluido do lado de fora. Olha só essa imagem da fagocitose em ação. É o glóbulo branco, uma célula de defesa nossa, simplesmente engolindo um micrômio. É um mecanismo de defesa essencial. A célula estende umas partes dela, os pseudópodes, abraça o invasor e o puxa para dentro para ser destruído. É incrível! Já a pinocitose é um processo um pouco mais sutil. A membrana se dobra para dentro, formando uma pequena bolsa ou vesícula e captura o que tiver de fluido ali do lado de fora. A célula não escolhe o que ela está bebendo, ela só pega um pouquinho do ambiente para ver o que tem por lá. E para exportar coisas? Aí o processo é o inverso, é a exocitose. Pensa em vesículas, como pequenas bolhas cheias de produtos, tipo hormônios ou neurotransmissores. Elas viajam até a membrana, se fundem com ela e
pronto, liberam o conteúdo do lado de fora. É assim que as nossas células conversam e mandam substâncias importantes para o corpo todo. Agora, vamos para a parte que conecta tudo isso com a nossa saúde. O que acontece quando essa fronteira, que é tão bem projetada, começa a falhar? As consequências, como podem imaginar, podem ser devastadoras. Um exemplo muito forte disso é a fibrose cística. Como a citação diz, essa doença toda é causada por uma falha. Uma falha em uma única proteína de canal iônico na membrana. Um defeitinho em um tipo específico daquele túnel seletivo que a gente falou. E essa falha molecular minúscula tem consequências gigantescas. O transporte errado de íons cloro faz com que as secreções do corpo, tipo o muco, fiquem muito espessas, pegajosas. Esse muco acaba entupindo as vias respiratórias e outros dutos, o que leva a infecções o tempo todo e danos sérios a órgãos como os pulmões e o pâncreas. Outro tipo de falha grave acontece nos receptores. Se as estações de acoplagem de uma célula estão com defeito, ela fica cega e surda para as mensagens que precisa receber. Um exemplo clássico disso é a deficiência de receptores de LDL, a molécula que carrega o colesterol. As células simplesmente não conseguem pegar o colesterol do sangue. O resultado? Ele se acumula e o risco de doenças cardíacas dispara. Fica bem óbvio, né? A saúde das nossas células, do nosso corpo, depende totalmente dessa fronteira. E os problemas não param por aí. Lembra do glicocálice, a assinatura molecular? Quando ele falha, as células perdem a capacidade de reconhecer suas vizinhas. Nas células de câncer, por exemplo, essa falha na adesão celular é um passo crucial que permite que elas se soltem e se espalhem pelo corpo, a famosa metástase. Entender a membrana é estar na linha de frente do diagnóstico e tratamento de muitas doenças. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar. Se a membrana é a fronteira que executa as ordens e controla todo esse tráfego, quem ou o que está lá dentro, no centro de comando dessa cidade celular, dirigindo todas essas operações complexas?